Olá, oi queridos, tudo bem? Bom, como a gente, enfim, já havia conversado e o professor já iniciou esse nosso projeto de aulas de revisão, eu vou começar agora com a segunda revisão importante, sempre baseado nesse estudo aqui que o professor fez, que apresentou inclusive para vocês, está aqui, né? Que é o estudo de nichos da química ou eixos que possuem maior abrangência no Enem. A gente viu, por exemplo, que aqui o Enem ele é subdividido em alguns eixos temáticos. Deixa eu passar aqui para ti. Ok, beleza, tá aqui, assim acho que é mais fácil de ver, né? Esse estudo tá ali no grupo, o professor postou para vocês direitinho, com as médias todas bonitinhas ali e tal, né? Como vocês podem ver, né? Com nota mínima, máxima de cada eixo, apontando sempre que ciências da natureza e matemática são as provas que mais pontuam, e por pontuarem mais, vão te dar, obviamente, maior condição de te distanciar dos teus concorrentes, assim por diante. Portanto, vamos lá, a gente fez esse estudo aqui, o professor fez na verdade esse estudo e mostrou para vocês os eixos que são físico-química, química geral, bioquímica, meio ambiente, atomística e orgânica. Vocês bem viram que geral é o que mais cai, né? Aqui, ó, geral tem 26% de cobrança na prova, enquanto físico-química tem 25%. São bem próximas e tal, mas geral ainda é a maior. E a gente já iniciou o nosso programa de revisão de química geral, justamente com a parte de separação de misturas e substâncias puras, mudanças de fase, fenômenos, que foi aquela parte inicial. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai para um dos grandes problemas dos alunos no Enem e em várias outras provas, que é o eixo de funções inorgânicas. Essa vai ser a nossa segunda revisão. Então cai bastante até hoje, vocês podem ver, 21% das questões de química geral são questões de química inorgânica. Então vamos começar aqui devagarinho, eu vou usar como referência o nosso livro, que está bem organizado, com com todas as características e definições dos conceitos de inorgânica, e a gente vai começar vendo a função dos ácidos para relembrar. Então, o que é ácido, né, pessoal? Ácido, de acordo com Arrhenius, é quem possui como único cátion o H+. Você pode ver ali que pode ser escrito na forma de H3O+. Então, em poucas palavras, os ácidos começam com H, né, para Arrhenius. Então tá aí, ó. H2SO4, H3PO4, HCN, HF e assim vai, ok? Quando em meio aquoso, de acordo com Arrhenius, esses ácidos sofrem uma ionização, como tu pode ler aqui no nosso livrinho, onde eles liberam o H+, que pode estar apresentado, ser escrito na forma de H3O+, é a mesma coisa. Então é como se o professor tivesse escrito exatamente o que tem aqui do ladinho, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui mesmo. A ionização é como se a gente tivesse escrito assim, né? Ó, H2CO3 em meio aquoso, vou colocar aqui com água, vai produzir, ó, HCO3-, que se chama de ânion bicarbonato, mais o H+, é a mesma coisa, ok? Que H3O+, a diferença é que o H3O+, é uma molécula de água com um H+ acoplado nela, dessa forma. Tudo bem? Então, como é que funciona isso, né, queridos? As ionizações ácidas. Quando o ácido ele tem um hidrogênio, ele ioniza um hidrogênio. E se ele ioniza um hidrogênio, a gente diz que ele é monoácido. Se ele tem dois, ele ioniza dois hidrogênios, dizemos ou chamamos de diácido. Se tem três, a gente chama de triácido porque ele tem três hidrogênios e, portanto, ionizará os três. Uma pequena observação aqui no H3PO4, ele é diácido por causa de uma exceção, pois no H3PO4 a gente não tem todos os hidrogênios ligados aos oxigênios. Ele fica desse jeito aqui como eu estou escrevendo. Esse hidrogênio não é ionizável, mas isso, sinceramente, para o Enem também não é importante. Então, só para relembrar, um hidrogênio ioniza um H+, dois hidrogênios ioniza 2H+, três hidrogênios ioniza 3H+. Lembrando que, caso você tenha dificuldades, sugiro que dê uma olhadinha nessa aula, tá aqui no grupo, no canal também, né? Cada hidrogênio arrancado é um elétron doado, dessa forma, né? Quanto à classificação dos ácidos para nomenclatura, que é algo bem importante. Quando o ácido não tem oxigênio, não possuem oxigênio, a gente chama de hidrácido.
Os hidrácidos são os mais simples de todos, porque terminam em hídrico. Então, basta você dizer o nome do elemento, como a gente pode enxergar aqui, ó, tá vendo? Assim, e a terminação em hídrico. Por exemplo, fluorídrico, sulfídrico, clorídrico. Então é muito fácil mesmo. Agora, quando o ácido ele é oxigenado, ó, sim, vírgula, possui oxigênio. Aí a gente vai ter uma variabilidade muito grande de prefixos e sufixos. É a regrinha do perico-ico, ose-poso, perico-ico, ose-poso. Isso vai variar conforme o NOx do elemento central. Se for mais 7, como você está vendo aqui, é perico. Mais 6, mais 5 é ico. Mais 4, mais 3 é oso. Mais 2, mais 1 hiposo. Então eu vou mostrar aqui para que vocês vejam, ó. Vamos fazer os exercícios. Fiz o NOx do elemento central, deu mais 5. Mais 5 é ico. Então esse é o ácido nítrico. Bastante usado como explosivo. Sempre é legal lembrar, ó. Explosivos. Fiz a regrinha do NOx, deu mais 6. Mais 6 é ico. Sulfúrico. Sulfúrico é de bateria. Ácido de bateria. Baterias automotivas, né? Sempre importante lembrar. Fiz o NOx mais 5, H3PO4, fosfórico, porque mais 5 é ico. Agora aqui, ó, fiz, deu mais 7. Mais 7 é perico, ó, perclórico, tá vendo? E o carbônico e o bórico são as exceções. O carbônico, ele não é tão... ele é muito importante, desculpa. O bórico é que não é muito importante. Desculpem pelo sinal agora, que o pessoal está no colégio, está gravando aí o videozinho. E o carbônico é muito importante, né? Ele é uma exceção, ele é mais 4, mas não vai se chamar de carbonoso, vai se chamar, obviamente, de carbônico. E por que ele é muito importante? Porque o carbônico é o gás das bebidas gaseificadas, pois como ele é um ácido muito, muito instável, é muito comum de haver uma decomposição desse ácido em água mais CO2. Então sempre é importante, lembrar disso, né? Que o carbônico sempre se quebra em água e CO2, certo? Bom, feito isso, vamos lá. Caráter dos ácidos. Quem são os ácidos fortes, fracos, moderados? Se o ácido possuir oxigênio, for um oxiácido, você pode fazer a regrinha assim. Número de oxigênios menos hidrogênios. Então você vai pegar ó, 3 menos 1, 2. Se essa diferença for maior ou igual a 2, ele é forte. Se o número de oxigênios menos hidrogênios, por exemplo aqui, ó, 4 menos 3, dá 1. Se a diferença for igual a 1, vai ser moderado. Agora aqui, ó, oxigênios menos hidrogênios. 1 menos 1, 0. Se for abaixo de 1, vai ser fraco. E os hidrácidos fortes, HCl, Br e I. Certo? Isso é bem importante mesmo. Tem que saber quem são os ácidos fortes, o Enem cobra isso o tempo todo. E tu vai enxergar isso agora aqui nos exercícios seguintes. Bom, antes de chegar nos exercícios, vamos para os próximos. Os hidróxidos. Hidróxidos são os mais simples, são os que têm o OH, que se chama íon hidróxido. Né? Então o OH é meio aquoso, ele é liberado na forma de OH-. Cada OH arrancado é um elétron retirado. Né? Porque o OH ele é muito negativo, ele sempre arranca um elétron do metal consigo. Então se você tiver, por exemplo, CaOH2, você vai dividi-lo em Ca e 2OH-. Né? Deixa eu só colocar um 2 aqui que faltou, 2OH-. Porque o CaOH2 é isso aqui, ó, é Ca com 2 OHs. Se você joga na água, vai ficar Ca mais 2, OH- OH-, dessa maneira. Ok? Bom, e aí? Tem que saber mono, base, essas coisas? Não, mas tem que saber isso aqui. Quem são os fortes e os solúveis? Fortes e solúveis. Grupo 1. Formam bases muito poderosas, muito fortes, como por exemplo o NaOH, que é grupo 1, e bastante solúveis em água. Grupo 2 são moderadas a fortes também, né? Elas são parcialmente solúveis, não tão solúveis quanto as do grupo 1 e também não tão fortes quanto do grupo 1. E as fracas são as demais. Portanto, eles adoram isso na prova. Tipo, LiOH é uma base muito forte, RbOH é uma base muito forte, CSOH, que é o Césio, é uma base muito forte, ok?
Então não esqueçam disso, por favor. Como é a nomenclatura das bases? Pô, é uma barbada. É só falar hidróxido e a terminação com o nome do metal. Por exemplo, hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Como é o nome do hidróxido de cálcio? Hidróxido de cálcio, como você está lendo aqui. O que é importante saber? Que hidróxido de sódio é a soda cáustica e o hidróxido de cálcio é a cal, apagada, extinta, hidratada ou água de cal. Todos os nomes aqui são válidos, ok? Então é bem fácil. Lembrem que existem alguns metais que apresentam NOx fixo, variável, desculpa. Então você precisa aplicar a regrinha do icuoso, né, que é um maiorico e menoroso. Ó, maiorico para o maior NOx e menoroso para o menor NOx. Os metais são cobre, mais 1 e 2, como está escrito aqui, ó, cuproso e cúprico. Ferro, mais 2 e mais 3, que é o ferroso e o férrico. E o chumbo, mais 2 e mais 4, que são os únicos importantes, que é o plumboso e o plúmbico. Ok? Mas em suma é isso, né? Fortes, grupo 1 e podemos incluir o grupo 2 também. E os mais importantes são o hidróxido de sódio e o hidróxido de cálcio. Depois destes, a gente vai para a união entre ácidos e bases, que é o sal. O sal é o produto da reação de neutralização, que o professor escreveu aqui, ó, bem grande, a basa. Base mais ácido dá sal mais água. Como é que funciona isso? O OH da base, ele reage com... Deixa eu apagar tudo aqui na base, tá? Só pra gente ver direitinho. O OH da base, tá vendo aqui, ó? Ele sempre vai reagir com o H do ácido. E tudo que sobra, a gente une e forma um sal. Essa é a base. Ó, basa. Base mais ácido dá sal mais água. Então aqui tem alguns exemplos disso para vocês verem, ó. NaOH e H2SO4. O ideal é que você coloque bem bonitinho assim, H2SO4, como tu está enxergando ali, que é o ácido sulfúrico, tem 2 Hs. E o NaOH tem um OH só. Então nós vamos precisar de 2 NaOH para neutralizar o 1H2SO4. Formando, olha o que sobrou ali, ó. Sobraram 2 Na, tá aqui, tu pode ver, ó, 2 Na e 1 SO4. 1 SO4. Viu só? Então essa é a reação base, que é base mais ácido, sal mais água. E aqui, ó, dá uma olhadinha nesse aqui, ó. CaOH2 e HCl. O HCl tem 1 H e o CaOH2 tem 2 OHs. Então o legal é que você escreva assim, ó, CaOH2 com 2 Hs, e aí você escreve, ó, 1 HCl. Isso significa que tu vai precisar de 2 HCl para neutralizar um CaOH2. O que sobrou da saída dessas duas águas ali que se formaram? Um Ca e 2 Cls, como tu pode enxergar aqui, ó, 2 Cls, tá vendo? E um Ca, ok? Então funciona assim, queridos, é bem fácil mesmo, basta colocar o sal e a base e o ácido um de frente para o outro e ajustar o número de Hs e OHs. Não pode sobrar OH, não pode sobrar H. Essas são as reações de neutralização e que, por sinal, são super importantes. Bom, a nomenclatura dos sais é bem sacana mesmo, porque os metais, que são os cátions, né, eles não terão muita dificuldade, não apresentarão muito problema, porque basta a gente lembrar o nome do metal. Agora, o que vem do ácido que é o problema? Então, o ácido ele gera o ânion. Quando o H+, ele é liberado, como o professor mostrou antes ali, ó, tipo, por exemplo, HCl. Quando você joga em água, ele faz H+, mais Cl-. Então, os ácidos, eles sempre produzem ânions, como tu enxergou ali. Portanto, no ácido ele tinha um nome, no ânion ele vai ter outro nome. E aí você precisa fazer a regrinha de conversão dessa nomenclatura, que é Frederídrico, neto, teimoso, mosquito, no bico do pato. Todos os ácidos que terminavam em hídrico viram sais com eto. Terminavam em oso, viram sais com ito. Terminavam em ico, viram sais com ato. Por exemplo, olha aqui alguns casos para vocês verem. E aqui eu tenho algumas dicas para dar para vocês, caso vocês tenham dificuldades para identificar esses ânions. Ó, como vem tudo do ácido, o NOx não muda.
E começa assim, inclusive. Se não tem oxigênio, era ácido com hídrico, portanto tem que ser um federídrico neto, sal com eto. Tipo esse aqui, ó, olha que barbado. Não tem oxigênio, cloreto de sódio. Não tem oxigênio, cloreto de magnésio. É bem fácil mesmo. Agora, os que têm oxigênio, tu pode seguir a regra da própria nomenclatura dos ácidos. Tipo, faz o NOx, como eu fiz aqui, ó. Eu peguei esse primeiro, que é o Na3PO4. Aí eu fui lá e peguei, fiz a regrinha. Mais 5, achei o NOx dele. Se é mais 5, caso alguém tenha alguma dúvida em NOx, por favor, dá uma olhadinha aqui na aula de NOx, que está no próprio canal, é só dar uma procuradinha aqui embaixo, vocês vão achar ali a aula de NOx, ok? Em seguida, inclusive, já vou fazer uma revisão de eletroquímica, eu já retomo um pouquinho NOx, tá? Por enquanto, nessa aula, eu vou ter que me privar dessa, porque, enfim, a gente tem um foco da inorgânica agora, certo? Então, ó, quando eu fiz mais 5, eu vi que se fosse um ácido, ele se chamaria ico. Portanto, ele vai ser um sal com ato, né? Porque é no bico do pato, ato. Então esse vai ser um fosfato de sódio. Por exemplo, ó, fiz aqui o NOx e descobri, no caso do SO4, ó, mais 6, tá vendo? Aqui na letra H, olha a letra H, mais 6, tá vendo? Beleza. Mais 6, se ele fosse um ácido, seria ico, sulfúrico. Como ele é um sal sulfúrico no bico do pato, ato, vai ser o sulfato de cálcio. Então dá uma olhadinha nessa tela, tem vários exemplos feitos para vocês verem, tá? Ó, vou pegar mais um só aqui. Caso tu tenha interesse, pode dar uma olhadinha aqui, dá uma pausada no vídeo, dá uma olhadinha em todos os ânions e cátions para vocês verificarem como se faz tudo. E eu vou fazer só mais um aqui também. Eu reproduzi isso já, pessoal, nos vídeos, então são aulas anteriores. Vocês podem pegar um vídeo mais antigo. Como o intuito agora é uma revisão, né? Então se o intuito é uma revisão, seja feita uma revisão, certo? E aqui, ó, mais um, então, só para tu ver, o último, mais um, tá? Mais um, tá aqui, ó, seria um ácido cujo nome terminaria com oso. Portanto, seria um hipocloroso. Logo, vai virar hipoclorito, porque teimoso, mosquito, ok? Então, esse vai ser o nome do nosso sal. Aqui eu marquei alguns ânions que, sinceramente, vale a pena vocês lembrarem para a prova, tá, pessoal? Estes ânions, assim, ó, eu acho que não dá para ir para a prova sem ter decorado. Então, vale a pena lembrar de sulfito, sulfato, carbonato, fosfato, nitrato, nitrito, pelo menos estes a gente tem que saber de cabeça, porque eles vão fazer muita diferença na hora da prova, ok? Bom, algumas observações aqui então sobre os óxidos são bem bobinhos. A diferença no nome, se ele for feito por não metal, a gente chama de molecular, se for feito por metal, a gente chama de iônico. Antes de continuar, óxidos são substâncias binárias, ou seja, tem dois elementos. É sempre um elemento e o último tem que ser o oxigênio, né? Óxidos são bem fáceis mesmo. Então você vai ter elemento e oxigênio. Se o elemento for um não metal, ou seja, um ametal, é só dizer, né? O prefixo desse elemento, tá? E a palavra óxido, depois o prefixo desse elemento e o nome do elemento. Mas não entendi nada que tu falou. Mas é super fácil, queridos. Vou mostrar aqui pra ti, ó. Por exemplo, SO3. Como é que eu chamo o SO3? O SO3 é um tri, porque são 3 oxigênios, óxido de enxofre. É legal lembrar que o SO3 é o responsável pela chuva ácida, mas nem adora isso. CO2 é dióxido, porque são 2 oxigênios, de carbono. Legal lembrar quem é responsável pelo efeito estufa e pelo aquecimento global. Deixa eu ver outro aqui. Ó, aqui, ó. 5 oxigênios, pentóxido, porque são 5, de dinitrogênio. Chuva ácida também proveniente dos relâmpagos ou raios. Se o óxido for feito por um metal, a gente chama ele de iônico. E esses óxidos iônicos, eles vão possuir sempre com a mesma regra de nomenclatura. É só pôr o nome do óxido e o nome do metal. Tá? Como assim? É bem fácil mesmo. Tipo, óxido de sódio, óxido de cálcio, esse importantíssimo. Cal viva, cal quente ou cal virgem.
Eles chamam bastante assim o óxido de cálcio de cal, né? Então a gente tem que saber mesmo o nome dele porque ele é realmente importante. E o Enem adora a bauxita também, que é o óxido de alumínio. Então, por que nos óxidos de metais não muda este nome? Nos óxidos de metais o nome não muda porque não tem muita variação de inox. Então só existe um óxido de sódio, não sendo necessário a regra dos prefixos, tipo monóxido de dissódio. Não existe um outro óxido de sódio. Então, queridos, a gente simplesmente chama de óxido de sódio, ok? Sobre os caráteres dos óxidos, isso não é tão importante para o Enem, só é legal lembrar que óxidos de metais formam bases, como tu pode ver aqui, quando reagem com água formam bases, e óxidos de ametais, quando reagem com água, formam ácidos. É a única coisa importante sobre o caráter dos óxidos no Enem, isso não é tão relevante. Agora tem uma coisa bem importante no Enem, tá, pessoal? Que é o seguinte, isso aqui, ó. Quais são os sais solúveis e insolúveis e quais são os sais que têm caráter ácido e básico, como nós caracterizamos eles como ácidos ou básicos. Então vamos dar uma olhadinha primeiro na questão do produto de solubilidade, ou seja, vamos dar uma olhadinha aqui nos sais que são sais, não esqueçam disso, insolúveis em água. Quais os que a gente... É uma decoreba horrível, tá? Mas assim, ó, cai muito, muito mesmo. E tem que saber. O Enem é apaixonado por isso. O MEC adora isso. Então vamos lá. Nitratos, estes aqui são importantes. Todos são solúveis em água. Então se você tiver, por exemplo, ó, nitrato de sódio, ele é solúvel em água, porque todos os nitratos são solúveis. Cai muito. Cloretos, brometos e iodetos, de prata principalmente, são insolúveis. Os demais são solúveis. Então, se você tiver NaCl, é um cloreto de sódio, que está na categoria dos demais metais. Portanto, ele é solúvel em água. Um que o Enem adora, sulfato. Sulfato de cálcio e de bário. Tem que saber. Eles não são solúveis em água, insolúveis em água, ok? Os demais são solúveis. E para finalizar, carbonatos também que cai bastante no Enem, somente o grupo 1 é solúvel. Por isso uma concha de num coral, por exemplo, ou de um bichinho, ou então os nossos ossos, eles são insolúveis em água. E é por isso que nós não somos anêmonas, nós somos vertebrados, porque o carbonato de cálcio é insolúvel em água, pois somente o grupo 1, é solúvel. Todos os demais são insolúveis. Ok? E para finalizar aqui, ó, deixa eu só passar uma tabelinha de sais para vocês. Funciona assim, ó. Quando você vai ver um sal, esse sal ele pode ser um sal ácido ou um sal básico, bem como um sal neutro, né, pessoal? Pode ser um sal neutro. Tá? O sal neutro vai ir como eu posso dizer, na sequência, assim, quando você testar se é ácido ou básico, se não for nenhum dos dois, ele obviamente vai ser neutro. Presta bem atenção nisso. As sais vêm de ácidos e bases, tá? Ácido e base, isso aqui cai demais no Enem, o professor bateu bastante em cima dessa tecla, tem que lembrar. Quando um sal vai ser ácido? Quando ele é proveniente de ácido forte e base fraca. Como assim? Ó, Al2SO4 Isso aqui veio da base hidróxido de alumínio, que é uma base muito fraca, e do ácido sulfúrico, que é um ácido muito forte. Então esse sal é um sal ácido. Quando o sal é básico? Quando a base é forte e o ácido é fraco, ok? Tipo o quê? Carbonato de sódio, que veio do hidróxido de cálcio, que é uma base moderada forte, e do ácido carbônico, que é um ácido super fraco. Então esse sal, que é o mais cobrado, diga-se de passagem, ele é bastante básico. E todo o resto, ou seja, forte com forte ou fraco com fraco, vai dar um sal neutro. Por exemplo, NaCl veio do hidróxido de sódio e do ácido clorídrico, ambos fortes. Forte com forte, neutro. Ok, queridos? Então, eu fiz aqui um levantamento para vocês
É legal lembrar também, como a gente viu em pH há pouco tempo, né? Que pH abaixo de 7 vai indicar a acidez, acima de 7, como tu está vendo nessa tabelinha, vai indicar a basicidade, tudo bem? E 7, a neutralidade. Um outro indicador que é bem interessante, que o Enem adora, é a fenolftaleína, que fica rosa quando a solução é básica e incolor em soluções ácidas, ok? Isso vai te ajudar esse caráter, me desculpem, de ácido forte, ácido fraco. Então, queridos, olha só, eu fiz um resumão, se não entendeu alguma coisa, eu sugiro que tu pause o vídeo agora, volte o vídeo, se quer aprofundar alguma coisa, dá uma olhadinha nas aulas, o professor explanou muito, essas aulas foram dadas com muita calma, e agora a gente está fazendo uma revisão. Eu vou fazer com vocês alguns exercícios que são bem importantes, diga-se de passagem, que são exercícios do Enem, para vocês verem que eles cobram no Enem inorgânica de um jeito bem profundo, não é tão fácil assim não. Então vamos lá, e a maioria tem a ver com a reação de precipitação, ou seja, sais insolúveis. Vamos começar aqui com a questão 83 de 2016. Nos anos 90, verificou-se que o rio Potomac, situado no estado norte-americano de Maryland, tinha em parte do seu curso águas extremamente ácidas. Uma sugestão para ti, tá? O Enem adora essa dicotomia ácido e base. Coisas ácidas são neutralizadas com coisas básicas, ok? Então, se é ácido, eu vou neutralizar com algo básico. Por receber um efluente de uma mina de carvão desativada que continha ácido sulfúrico. Essa água, embora límpida, era desprovida de vida. Alguns quilômetros adiante, instalou-se uma fábrica de papel de celulose que empregava hidróxido de sódio. Então já acabou a questão. Ácido com base dá basa. Base mais ácido, sal mais água. Vai haver neutralização e, portanto, vai acabar com a ação ácida. E ele falava e carbonato de sódio, que também é um sal de ácido fraco e base forte. Portanto, é um sal básico. Em pouco tempo observou-se que a partir do ponto em que a fábrica lança seus rejeitos no rio, a vida aquática voltou a florescer. Por quê? A explicação para o retorno da vida aquática nesse rio é a letra A, diluição das águas. Não, diluição das águas é adição de água para enfraquecer o ácido. Tá errado, convenhamos, no rio já tinha bastante água. Pula a letra B, biodegradação. Não. Biodegradação é uma degradação do ácido sulfúrico por vias biológicas, o que, olha pessoal, eu desconheço, né? Porque convenhamos, que bichinho que vai aguentar ácido sulfúrico. Diminuição da acidez das águas dos rios pelo efluente da fábrica de papel e celulose. Opa, essa aqui é interessante, guarda essa. Volatização, não, ácido sulfúrico não é volátil, risca aqui. Vamos ler duas alternativas então. Letra B. Precipitação do íon sulfato. Não, querido. Sulfato de sódio, que é o que se forma ali nessa reação, eu vou colocar aqui para ti, ó, que a reação é essa, né? NaOH, H2SO4. Isso vai dar Na2SO4 mais duas águas. Então, o sulfato de sódio, sulfatos do grupo 1 são solúveis, como a gente viu na tabelinha agora. Então, não vai haver precipitação de íon sulfato. Portanto, está errada a letra B. E a resposta certa é a diminuição da acidez pelo efluente da fábrica de papel e celulose. Então, mesmo que seja difícil, aparentemente, a questão, a resposta sempre é bobinha. Ácidos são neutralizados com bases. Tudo bem? Próxima questão, questão 84. Diz assim, utensílios de um uso cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer um processo corrosivo e enferrujar. A corrosão é um processo eletroquímico e, no caso do ferro, ocorre precipitação do óxido de ferro 3, substância marrom, pouco solúvel, conhecida como ferrugem. Esse processo corrosivo é, de maneira geral, representado pela equação. Então aqui está a precipitação da ferrugem. Uma forma de impedir o processo corrosivo, que acontece porque o ferro fica exposto ao oxigênio e à água, né, pessoal? É renovar sua superfície polindo semanalmente. Não, querido, isso não vai impedir que o ferro
entra em contato com o oxigênio e com a água, formando o óxido de ferro 3, que é a ferrugem. Tá errado. Evitar contato do utensílio com calor. Não tem nada a ver com calor, tem a ver com oxigênio e água. Vamos pular a letra C, que ela parece ser interessante. Esterilizar, pessoal, é evitar que micro-organismos patogênicos se proliferem. Não são bactérias que fazem oxidação, são oxigênio e água. Guardar o utensílio em embalagens, isolando o contato de outros objetos, não, é do oxigênio e da água. Então a resposta certa é impermeabilizar, porque impermeabilizar evita o contato com a água, e evitar que o contato com ar úmido, que no ar tem o oxigênio. Então questão bem bobinha, resposta certa, letra C. Questão 85 aqui do Enem 2016. Em meados de 2003, mais de X pessoas, aqui faltou um número, né? Morreram no Brasil após terem ingerido uma suspensão de sulfato de bário. Lembrando que o sulfato de bário, queridos, é um dos sulfatos insolúveis que o professor pediu para tu guardar recentemente. Que diz assim, que utilizado como contrastante de exames radiológicos. Tá ali, né? Beleza. O sulfato de bário é um sólido pouquíssimo solúvel em água. Então o próprio Enem está dizendo isso para vocês também. Não se dissolve mesmo com a presença de ácidos. As mortes ocorreram porque o laboratório forneceu um produto contaminado com carbonato de bário. Lembrem que carbonato apenas de cálcio e de carbonatos somente do grupo 1 são totalmente solúveis, né? Isso é bem interessante lembrar. Carbonato de bário também é insolúvel, mas que é solúvel em meio ácido, segundo o que o próprio Enem está dizendo aqui, porque o carbonato de bário é um sal básico. Um simples teste para verificar a existência de íons bários solúveis poderia ter evitado a tragédia. Esse teste consiste em tratar a amostra da solução aquosa de carbonato de bário, né, como ele está dizendo ali, ó, porque o carbonato de bário é solúvel em meio ácido, e filtrar para separar os produtos insolúveis de bário, ou seja, para separar o sulfato de bário. Ele mesmo está dizendo que tem a formação de produtos insolúveis de bário. E isso ocorre então porque a solução aquosa filtrada, a solução aquosa, quando tem a ação do ácido, após ser filtrada, vai provocar ou vai evidenciar a partir disso a formação do sulfato de bário. Porque o sulfato de bário ele é insolúvel, repito, e, digo mais, o carbonato de bário é solúvel em meio ácido. Então, se tiver carbonato de bário em meio ácido, ok, vai ter bário mais 2, enfim, assim, dentro d'água. Se você jogar ácido sulfúrico, por exemplo, ácido sulfúrico, o que vai acontecer? O ácido sulfúrico vai encontrar esse bário aqui e vai precipitar na forma de sulfato de bário. Então ele mesmo diz ali, ó, compostos insolúveis de bário derivados da um teste, né, em tratar a amostra com solução aquosa de, faltou ali, tá, pessoal, ácido sulfúrico. Sulfúrico. Desse jeito. Então, como o professor escreveu aqui embaixo, a ação com ácido sulfúrico vai formar a precipitação, como a própria questão diz, de compostos insolúveis de bário. Então, a presença dos íons bários solúveis na amostra é indicada pela, formação de compostos insolúveis de bário, ou seja, da precipitação de um sólido branco, que é o sulfato de bário, que vai precipitar na solução quando a solução de ácido sulfúrico encontrá-los em meio aquoso. Tudo bem? Então, em pouquíssimas palavras, eles falam que o carbonato de bário era a contaminação do produto e em meio ácido ele era solúvel. Então, dá para fazer um teste adicionando ácido sulfúrico, que faltou ali, não está escrito, mas é o que a questão trazia. Porque o ácido sulfúrico vai formar sulfato de bário, que é um sal insolúvel. Então vai precipitar um sólido branco, indicando que há sulfato de bário na solução. Se não precipitasse nada, não haveria íons bário na solução. Tudo bem? Então tá aí, qualquer coisa, se não me fiz entender, dá uma volta um pouquinho no vídeo, que a explicação é exatamente essa que o professor acabou de te dar. Certo?
Vamos para as próximas questões então do Enem. Tem mais coisa. Enem de 2015. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos e tem em sua composição o hidróxido de sódio como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas que apresenta aspecto derretido. Se ela apresenta aspecto derretido, é porque ela se dissolve em meio aquoso, quando exposta ao ar. Porque o que tem bastante no ar, pessoal? Água. O ar é úmido, umidade. Então a água é absorvida pela soda cáustica que começa a dissolver. Então a resposta certa na questão 16, bem fácil, a absorção da água, ou seja, da umidade presente no ar atmosférico. Ok? Questão 87. Os calcários são materiais compostos por carbonato de cálcio, que podem atuar como solventes de hidróxido de enxofre, um importante poluente atmosférico. As reações envolvidas no processo são a ativação do calcário por meio da calcinação e a fixação de SO2 com a formação de um sal de cálcio, como ilustrado pelas equações químicas simplificadas. Considerando as reações nesse processo de dessulfurização, a fórmula do sal de cálcio é, olha que fácil, queridos, vocês estão reagindo Ca com SO2, então já tem que ter 3 oxigênios, porque tem um oxigênio aqui mais 2, vai dar 3, mais meio mol de O2, que dá 1 oxigênio também. Então, totalizando 2 deste, 1 deste, mais 1 deste, tem que dar 4. Vai dar CaSO4. Só isso, porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E lembrando que meio vezes 2 dá 1. Então significa que você tem 1 oxigênio aqui. Repetindo, vamos de novo. Ó, 1 cálcio, 1 cálcio, 1 enxofre, 1 enxofre. É 1 mais 2 oxigênios, 3. Meio vezes 2 dá 1. Mais 1 oxigênio, 4 oxigênios. Resposta certa da questão 87, bem facinha, letra B, sulfato de cálcio. Vamos ver a próxima questão do Enem aqui, para a gente fechar. Questão do Enem Libras de 2017, prova bem boa. Diz assim, realizou-se um experimento com kits, mostrando na figura, para medir a condutibilidade elétrica de soluções. Foram montados 5 kits contendo cada um 3 soluções da mesma concentração, sendo uma de ácido, uma de base e outra de sal. Os kits analisados pelos alunos foram, ali estão os kits. Qual dos kits provocou o acendimento da lâmpada com brilho mais intenso? É só ver qual kit tinha, queridos. Bases, ácidos e sais, mais solúveis em água. Ou seja, para ser solúvel em água tem que ser um ácido forte, então ele quer um ácido forte. Ácido bórico é fraco, fosfórico é fraco e os outros ficam. Lembrando que a forma para verificar se o ácido é forte ou fraco é oxigênios menos hidrogênios. Se der maior ou igual a 2, é forte. 4 menos 2 dá 2, 4 menos 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2. Então todos esses ácidos são fortes. Agora, a base tem que ser forte também, porque bases fortes são solúveis. E o NaOH é uma base forte. Então, esse é o ácido forte com uma base forte. Logo, o kit 4 é o único que apresenta ácido forte com base forte e solúvel, dando um salzinho solúvel. Resposta certa, kit 4. Lembrando que se tiver muito íon em solução, quanto mais cátion positivo e ânion negativo, mais condutibilidade elétrica haverá. 92. Grandes quantidades de enxofre são lançadas na atmosfera diariamente, na forma de dióxido de enxofre, como decorrência de atividades industriais e de queima de combustíveis fósseis. Em razão da alta concentração desses compostos, regiões com conglomerados urbanos e polos industriais apresentam ocorrência sazonal de... Fácil, né, pessoal? Se ele é liberado na atmosfera e ele tem caráter ácido, chuva ácida.
Bem barbada, bem fácil mesmo. Resposta certa, letra A. E a última questão, muitas indústrias e fábricas lançam no ar, para o ar através de chaminés, poluentes prejudiciais às plantas e aos animais. Um destes poluentes reage quando em contato com oxigênio e água na atmosfera, conforme as reações. Observe que é uma questão muito parecida. Ó, SO2 com oxigênio é SO3 e aqui faz o ácido sulfúrico. De acordo com as equações, a alteração ambiental decorrente da presença desse poluente intensifica o A. Letra A, formação de chuva ácida. Bem facinha também, bem tranquila, e é essa aí. E é isso aí. Certo, queridos? Então, espero que eu tenha me feito entender, espero ter ajudado vocês. Essa é a revisão de inorgânica, com as questões do Enem recente sobre inorgânica. Qualquer dúvida, o professor está à disposição nos plantões. Um grande abraço e até a próxima revisão.